Tá fugindo por quê? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos então continuidade, início, ao estudo do livro de Jonas, hoje Jonas capítulo 1. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso é te desafiar a ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente será bênção para você. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E com isso nosso desejo é de alguma forma conseguir te alcançar para que você venha adquirir mais conhecimento de Deus. Então você pode olhar aí na descrição desse estudo no YouTube, ali os dias, os horários, os temas então dos nossos estudos, ou então na agenda da semana ali no Instagram. Nosso Instagram ali da igreja, você vai ver a agenda da semana e vai poder conferir ali então quais que são ali os dias, os horários, os temas dos estudos, para que você venha participar. E depois disso vamos para o texto de hoje, então Jonas capítulo 1, e eu quero ler com vocês aí do versículo 1 ao versículo 3, que diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então a gente vê algumas coisas aqui que são importantes a gente destacar para que fique mais clara a leitura aqui desse livro e o entendimento da sua mensagem. Então, quando fala aqui, primeira coisa, a respeito de Jonas, filho de Amitai, a gente vai poder conferir lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que ele profetizou então ali no período do rei Jeroboão. Você pode conferir lá então, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. E a gente percebe então que apesar dele ter vivido aí então meados do século 8 antes de Cristo, esse livro de Jonas, ele muito provavelmente foi escrito entre o século 5 e o século 4 antes de Cristo. Então foram pelo menos aí mais ou menos 300 a 400 anos então que o livro foi escrito depois da existência do profeta Jonas, mas algo que nós sabemos é que ele só se tornou conhecido no 2º século antes de Cristo, que a gente tem então ali estudos mostrando ali a respeito do conhecimento do livro, mas que também ele foi muito citado ali por Jesus, não é assim? Então Jesus também faz uma citação aí a respeito do profeta Jonas. Uma outra coisa que é necessário a gente informar aqui é que a cidade de Nínive, na época então que Jonas viveu, ela ainda não era a capital da Assíria, mas ela era uma das grandes cidades da Assíria, mas ainda não era a capital da Assíria, mas alguns anos depois, algumas décadas depois ali desse período de Jonas, é que então ela vai se tornar a capital da Assíria. A Síria, então, que como a gente viu aí no estudo já de Oséias, quando nós estivermos estudando Oséias, a gente vai falar muito a respeito da profecia
de Deus ali para Oséias. Então um castigo que Deus estava trazendo para 7 nações ali, para Israel, reino do norte, Israel, reino do sul, Edom, cidades vizinhas ali, né? A Filistia ali, a Fenícia, né? Então algumas cidades ali que circuncidavam ali, circuncidavam, que eram ao redor ali, né? Que estavam ao redor ali de Israel, né? Então o Senhor iria trazer um juízo para toda aquela região por causa da forma como eles tratavam ali os seus escravos, né? As nações que eram vencidas e eram escravizadas, então a forma como eles tratavam era esse aí, é a principal acusação que Deus tinha ali para o povo daquela região. E quem o Senhor iria usar para trazer esse castigo seria a Síria. E o profeta Jonas muito provavelmente tinha conhecimento dessa profecia vindo aí então de Oséias, vindo de Amós. Eu estava me referindo a Oséias, mas na verdade eu queria falar a respeito de Amós, né? Amós ali no capítulo 1 e capítulo 2, que ele trata dessas nações. Então é necessário então que a gente conheça todo esse pano de fundo do que está acontecendo nesse período aqui em que a história acontece, não quando ela foi escrita, mas quando ela acontece. Então aqui é o relato da história. Essa história de Jonas muito provavelmente aconteceu ali em meados do século 8 a.C., porém a história ela foi redigida, né, ela foi escrita somente aí no século 5, século 4 antes de Cristo, né? Então a gente precisa entender esse pano de fundo histórico para a gente poder entender o motivo pelo qual Jonas então vai fugir ali da presença do Senhor. Porque a gente, ao continuar lendo aqui, né, então eu li aqui o versículo 1 falando a respeito de Jonas, filho de Amitai. Depois eu também falei aqui a respeito do versículo 2, essa grande cidade de Nínive, né? E aí o que Deus... Qual que era a proposta de Deus para Jonas? Para ele ir lá então e pregar, ele ir lá e profetizar, ele ir lá e profetizar o juízo que viria da parte de Deus por causa dos pecados que essa cidade cometia. Então Jonas, sabendo que Deus iria usar, né, a Assíria como um instrumento nas mãos dele para castigar Israel, ele não queria então que a Assíria se arrependesse. Então, por que ele resolveu fugir? E é o que a gente vai entrar aqui no versículo 3. Porque ele não queria, ele não concordava que Deus usasse então a Assíria para ser o instrumento de juízo para Israel, reino do norte. Eu preciso lembrar também, né? Não falei, mas é necessário lembrar que o Jonas, então, ele era ali do reino do norte. Então ele não queria esse juízo, ele não queria que o Senhor usasse a Assíria para trazer juízo para a nação. Daí o motivo dele fazer o quê? Fugir ali da presença do Senhor, como está falando ali, então... No versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis que muito provavelmente é uma cidade chamada Tartessos, que fica ao sul do Mediterrâneo, ali na Espanha. Então ela é muito longe. Então a Assíria ficava no norte e ele foi fugir em direção ao oeste, ali da região onde ele estava, saindo ali da onde que é Israel hoje, que a gente entende, né? Ali quando você olha no mapa, você descobre onde que está ali Israel, e aí você vai perceber que ele vai entrar ali no Mediterrâneo e vai lá para o lado da Espanha, bem a oeste, bem longe. Então Jonas queria fugir, assim, ficar bem longe do Senhor, porque muito provavelmente o motivo dele é não concordar com que Deus, então, iria trazer esse juízo que foi anunciado pelo profeta Amós, através da Assíria,
para o povo de Israel, Reino do Norte. Daí um motivo então, e a gente entende que é o principal motivo aí dele ter fugido, é exatamente por causa dele não concordar então com os planos de Deus. Como que a gente pode pegar então esses 3 primeiros versículos e trazer para a aplicação prática do nosso dia a dia? A gente sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É assim que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que acontece é que às vezes ela não parece ser tão agradável assim, e era muito provavelmente isso que Jonas estava percebendo. O problema é que ele estava olhando então para o juízo que Deus haveria de trazer para Israel, Reino do Norte. E ele não queria o juízo, mas o juízo era necessário para levar o povo ao arrependimento. Então, maior do que o juízo é o arrependimento. E a gente precisa entender esse propósito principal aí de Deus, né? Porque existem vários propósitos de Deus, mas existe aquele principal que é então trazer salvação, arrependimento e salvação para o povo. Mas não tem como trazer arrependimento e salvação para o povo sem que o povo sofra. E aí o sofrimento é desagradável. O sofrimento num primeiro momento é desagradável, mas num segundo momento traz vida eterna. Então é um sofrimento necessário. Então é a forma como Deus age na vida então aí de todos os seus servos. Às vezes o Senhor tem uma palavra para você e você às vezes não quer essa palavra de Deus, porque talvez você pense que isso que Deus tem para você, que Ele vem falando com você, que Ele tem para você, parece que não vai ser, aos seus olhos, parece que não vai ser tão bom, tão perfeito e tão agradável quanto nós sabemos que é a vontade de Deus. Às vezes nós não confiamos em Deus, por não entender, por colocar as nossas expectativas, a forma como a gente enxerga, entende, a gente acha então que não vale a pena. E a gente precisa entender e confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ao longo da história, a gente vai perceber então que há um arrependimento da parte de Jonas, mas também a gente vai perceber que ele não trata o chamado de uma forma correta. Pretendemos abordar isso tudo aí ao longo do estudo aqui do livro de Jonas. Então, é necessário que a gente compreenda qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por que que Deus te colocou aonde Ele te colocou, na família em que Ele te colocou, então no bairro onde você está, por que que Ele te colocou aí, na empresa onde você trabalha, por que que Ele te colocou aí, na igreja onde você está, por que que Ele te colocou aí, porque não há nada por acaso, em tudo há um propósito de Deus. Então, a minha sugestão é que você se sujeite à vontade de Deus, porque certamente a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.